Em nosso aniversário de casamento, preparei um banquete com os pratos favoritos de meu marido. Durante toda a noite, ele reclamou da nova estagiária. Ela era desajeitada, boba e chorava com facilidade. Seu tom era de repreensão, mas suas palavras eram cheias de ternura. Mais tarde, quando lhe apresentei os papéis do divórcio, vi seus olhos brilharem de lágrimas. Depois de mandar nossos 2 filhos para os meus sogros, preparei uma mesa cheia dos pratos favoritos de Ethan Hunter. O lagostim apimentado ficou de molho em água salgada por 2 horas e depois foi limpo com uma escova. Várias vezes, durante o processo, eu picava minhas mãos nos espinhos afiados do lagostim, tirando sangue. Para o peito bovino com tomate, cortei a carne em pedaços e cozinhei em fogo brando com vinho para remover o sangue. Depois de fritar, acrescentei tomates pelados e picados e deixei ferver em fogo baixo. Quando o camarão com a letria de alho ficou pronto. O relógio na parede da sala de estar mostrava que já eram 19h30. Sem saber, a tarde havia se esvaído, assim como 7 anos de meu casamento com Ethan. Às 8, a fechadura inteligente da porta tocou. Bem-vindo ao lar? Ethan se aproximou de mim com um buquê de rosas. Feliz aniversário, querida, disse ele, entregando-me as flores. Peguei o buquê e pedi que ele lavasse as mãos antes de se sentar. Assim que ele se sentou, começou a reclamar. Só minha esposa sabe como lidar com as coisas, ao contrário da Sophie, que é sempre desastrada e chora sem parar. Fiz uma pausa, servindo-lhe um copo de Pinot Noir decantado. Ele ergueu a taça, juntou-a à minha e tomou um gole. Ainda assim, minha esposa tem bom gosto. Esse vinho é suave como veludo. Naquela Sophie, quando pedi a ela que comprasse uma garrafa de vinho tinto para dar de presente. Ela comprou 2 por apenas $9 e disse que estava economizando meu dinheiro. Que tola! Reprimi minha irritação e acrescentei mais peito bovino ao prato dele. Ele deu uma mordida e um sorriso se espalhou por seu rosto como uma brisa quente. Você sabia que há pessoas que nunca comeram peito de boi? Hesitei, forçando um sorriso forçado. É mesmo? Quem? Quem mais, a não ser minha nova assistente? A família dela prefere meninos a meninas, então todas as coisas boas vão para o irmão dela. Dá para acreditar que existem pais tão ruins? Ethan era geralmente racional e calmo, nunca se metendo nos assuntos dos outros. Certa vez, fiquei chateado com uma garotinha abandonada por seus pais divorciados. E ele zombou de mim, dizendo: há muito sofrimento no mundo, você não é Deus. Não pode salvar todo mundo. Coloquei meus utensílios no chão e o encarei atentamente. Por fim, falei fracamente: Ethan, você não parou de falar sobre a Sophie a noite toda. Ele deu um risinho desajeitado. Sério? Veja como ela me irrita. Balancei a cabeça, optando por não dizer mais nada. Ele percebeu meu descontentamento e limpou tudo depois do jantar. Depois de seu banho, vestiu uma camisola nova. Ele me puxou para seus braços, perdido em paixão. Nesse momento, um toque de celular estridente interrompeu o momento. Ethan olhou para o identificador de chamadas e franziu a testa, rejeitando a ligação. O telefone tocou novamente incansável. Devemos desligá-lo? Sugeri. Ele hesitou antes de responder, e se for algo urgente? Para demonstrar sua integridade, ele apertou o botão do viva voz na minha frente. Ethan, sofri um acidente. Você pode me levar ao hospital? A voz de Sophie veio, suave como a de um gatinho, mas arranhou o coração de Ethan. Apressadamente, ele vestiu uma peça de roupa, errando o par de sapatos em seu pânico. E saiu correndo sem se despedir. Fiquei sentada sozinha na sala de estar a noite toda. Ao amanhecer, ele voltou, trazendo o café da manhã. Ao ver meu rosto pálido, ele demonstrou uma ponta de culpa. Emma, me desculpe.
Sophie foi atropelada por um carro e eu fiquei ocupado a noite toda. Vou compensá-la pelo nosso aniversário de casamento. Ela está gravemente ferida? Percebi que minha voz estava rouca depois que falei. Ele me entregou um copo de água, com a preocupação estampada em seu rosto. Ela tem uma perna quebrada. Dá para acreditar que alguém possa ser tão tolo a ponto de ser atropelado ao atravessar a rua? Olhei em seus olhos com minha voz tingida de desespero. Ethan, por favor, arrume um novo assistente. Não estamos administrando uma instituição de caridade aqui. O pânico se espalhou pelo rosto de Ethan, e sua voz se elevou ligeiramente. Emma, não seja ridícula. Ela é apenas uma garota que sofreu um acidente. Se eu a demitir agora, as pessoas pensarão que não tenho coração. Forcei um sorriso amargo e voltei para o quarto para me trocar. A vela pálida na mesinha de cabeceira tremeluzia fracamente. Assim como o casamento entre mim e Ethan, que parecia estar se esvaindo. Depois de me trocar, peguei os papéis do divórcio que havia preparado há muito tempo. Ontem era a minha última chance para o nosso casamento, mas infelizmente. Quando saí, Ethan ainda estava no banheiro se arrumando. Meus olhos viram o celular dele sobre a mesa e vi uma mensagem da Sophie aparecer na tela. Obrigado por ontem à noite. Você é a melhor pessoa do mundo para mim. A intimidade de suas palavras me fez zombar de mim mesmo. Mesmo naquele momento eu ainda estava fixado em detalhes triviais. Coloquei os papéis do divórcio embaixo do telefone dele e calcei os sapatos antes de fechar a porta atrás de mim. Em casa, eu era a senhora Hunter, cozinhando e cuidando da minha família. No trabalho, eu era uma força formidável, impondo respeito no escritório. No mundo dos adultos, nunca há tempo suficiente para ficar remoendo a tristeza. Uma vez no escritório, silenciei meu telefone e convoquei uma reunião imediata com a equipe. Com o lançamento do novo produto de nossa empresa, eu não tinha espaço para erros. Desde o convite aos convidados até a coordenação dos artistas, cada detalhe exigia minha supervisão. O sucesso desse evento determinaria meus próximos passos na empresa. Após 3 horas de intensa discussão, verifiquei meu telefone e vi que havia perdido 99 ligações. As mensagens de Ethan haviam mudado de preocupação para frustração. Emma, pare com isso. É só um aniversário. Eu vou compensar você mais tarde. Emma, por que você está sendo tão irracional? Você está realmente me decepcionando. Ele acrescentou: Emma, você precisa refletir sobre seu comportamento. Depois disso, o silêncio caiu sobre meu telefone. Depois do trabalho, encontrei um hotel perto do escritório. Liguei para meus sogros para lembrá-los de não deixar nossos filhos serem exigentes com a comida e de levá-los para a cama cedo. Depois de um banho relaxante, peguei meu laptop para revisar a agenda do evento de lançamento. De repente, uma solicitação de amizade interrompeu meus pensamentos. Depois de aceitá-la, recebi um vídeo. Ethan estava deitado na cama com os olhos fechados, com os longos cílios tremulando. As roupas estavam espalhadas pelo chão e ao lado dele. Vi uma mecha de cabelo cacheado amarelo brilhante, exatamente como o da Sophie. Minha respiração ficou presa por um momento antes de eu salvar o vídeo. 1 minuto depois, ele foi retirado. Ela me enviou uma mensagem: Emma, Ethan está bêbado e dormindo. Você quer vir buscá-lo? Joguei meu telefone no chão e abri a janela, deixando o ar frio do outono entrar. O frio clareou minha mente. Eu precisava acabar com esse casamento logo. Não queria continuar sendo traída. Ethan me ligou de manhã cedo, gaguejando. Emma, onde você está? Sinto muito a sua falta. Eu zombei. Abraçar seu novo amor e dizer que sente falta de sua antiga chama, só você, Ethan.
Ele entrou em pânico, explicando rapidamente: Emma, ouça, eu fiquei bêbado depois de ver que você não voltou para casa ontem. Não aconteceu nada entre mim e ela, você tem que acreditar em mim. Suspirando, enviei a Ethan o vídeo que Sophie havia me enviado. Ethan, não me trate como um tolo. Com isso, desliguei o telefone. No escritório, eu estava ocupado com os preparativos para a coletiva de imprensa com a minha equipe. Tudo estava ocorrendo sem problemas até o momento crucial da apresentação do produto. Sophie entrou correndo no palco, ajoelhando-se na minha frente. Emma, por favor, não force o Ethan a me demitir. Eu realmente não posso perder esse emprego. Controlei minhas emoções e a ajudei a se levantar. Do que você está falando? Levante-se primeiro, podemos discutir isso depois. Ela permaneceu no chão, chorando como uma flor murcha. Por favor, Emma, eu lhe peço. Ethan e eu realmente não fizemos nada. Não importava o que eu dissesse, ela se recusava a suportar. Abaixo do palco, sussurros enchiam o ar, e nosso líder franziu a testa. Eu a puxei para cima com força, gritando: Sophie, pare com isso. Ela caiu como uma boneca de pano, ainda gritando: Emma, não me bata. Eu estava furiosa, mas consegui dar uma risada amarga. Um tapa. O mundo ficou em silêncio. É assim que eu bato. Calmamente fiz sinal para que os seguranças a levassem embora e depois retomei a apresentação do produto. Mas eu sabia que essa apresentação impecável havia sido prejudicada. Após a conferência, meu chefe me chamou em sua sala. Ele elogiou meus esforços, mas depois mudou o tom. Emma, você representa a imagem da empresa. Não quero que esses incidentes aconteçam novamente. A sede quer reconsiderar sua promoção a diretora. Assenti com a cabeça, entendendo. Afinal de contas, ninguém quer promover alguém com riscos potenciais para gerenciar um departamento. No entanto, minha paciência com Sophie estava se esgotando. Quando terminei o trabalho, Ethan estava esperando no andar de baixo com uma Sophie chorosa ao seu lado. Eu me aproximei e perguntei friamente: o que foi? Está aqui para apoiar sua amada? Ethan olhou para ela, franzindo a testa, e me puxou para o lado. Emma, eu sei que eu estava errado, mas você não deveria ter batido nela. Respondi friamente: você sabe o que a coletiva de imprensa de hoje significou para mim? Por que ela teve que fazer uma cena durante a coletiva? Meus olhos estavam vermelhos de lágrimas não derramadas. Depois de todo o meu trabalho árduo, as palhaçadas dela no palco poderiam arruinar tudo. Desculpe-me, Emma, a culpa é toda minha, disse Ethan, com a culpa estampada em seu rosto, enquanto me abraçava. Sophie, chorando, agarrou meu braço. Não culpe Ethan, Emma. Se tiver que culpar alguém, culpe a mim. Eu só tive o Ethan como bom para mim, então não pude me ajudar. Ela olhou para Ethan com tristeza. Ethan, por favor, não me demita. Estou disposta a abrir mão de tudo. Ethan abaixou a cabeça, evitando meu olhar. Eu zombei da Sophie. Ah, uma perna quebrada? O rosto de Ethan ficou vermelho. Sophie, por outro lado, parecia um pouco satisfeita. Eu me aproximei e, antes que Ethan pudesse reagir, agarrei Sophie e lhe dei alguns tapas. Este tapa é por sua falta de vergonha de entrar na cama do marido de outra mulher e exibi-la como uma demonstração de força. Este tapa é pelo seu coração malicioso. Sabendo muito bem como essa coletiva de imprensa era importante para mim, e ainda assim, distorcendo os fatos. Este tapa é por sua ingratidão. Eu gentilmente deixei meu marido cuidar de você, e você me retribui destruindo minha família. E este tapa é simplesmente porque eu não gosto de você e queria bater em você. Depois de alguns tapas, Sophie ficou parada, atônita. Ela então cobriu o rosto e chorou no abraço de Ethan. No movimentado prédio de escritórios abaixo, todos se reuniram em torno de nós como se fossemos macacos em um zoológico.
Ethan abaixou a cabeça, com o rosto coberto de culpa. Eu não sabia dizer se era por mim ou por sua pequena amante. Esfreguei minha mão dolorida. Deixei uma mensagem final. Ethan, assine logo os papéis do divórcio para que possamos nos separar amigavelmente. Achei que Ethan ficaria para trás para consolar sua pequena amante depois de eu tê-la submetido a tal humilhação. Mas assim que cheguei em casa, Ethan me seguiu. Ele correu para mim e me abraçou com força por trás. Emma, eu sei que estava errado. Por favor, me dê outra chance, está bem? Eu tirei seus braços de cima de mim, um a um. Com calma eu disse, tarde demais. Eu já havia lhe dado muitas chances antes. Eu havia notado o coração errante de Ethan há um ano. No início, ele disse que a empresa havia lhe designado uma nova assistente, uma jovem recém-saída da faculdade. Mais tarde, ele reclamou que os estudantes universitários de hoje eram muito exigentes, incapazes de fazer isso ou aquilo. Ele ficou furioso quando disse o seguinte: Ethan e eu viemos de origens humildes, lutando para chegar onde estamos hoje. Desde que começamos, éramos como um falcão com olhos e ouvidos atentos. Se o chefe sequer tossisse, já sabíamos o que fazer. Então, quando ele falava mal dela, eu o aconselhava. Os jovens de hoje são diferentes dos de nossa época. Como líder, você precisa de mais paciência. Gradualmente, quando ele reclamava dela, a raiva em seu tom era substituída por dedicação. Meu coração se afundou. Eu o adverti casualmente, não suporto um grão de poeira em meus olhos. Espero que a pessoa que me faça companhia assistindo ao nascer e ao pôr do sol em nosso crepúsculo. E o pôr do sol em nossos anos de crepúsculo ainda seja você. Ele me olhou de forma estranha, sem um pingo de culpa. Achei que estava pensando demais. Até que mais tarde começaram a aparecer nele leves traços de perfume. Fios ocasionais de cachos loiros presos a ele. E marcas de batom em seu terno, quase como uma reivindicação. Esperei em silêncio. Esperei que ele encontrasse o caminho de volta. Até recentemente, ele não conseguia parar de falar sobre a Sophie. Eu sabia que não conseguiria fazê-lo voltar. Com os olhos vermelhos, entreguei-lhe os papéis do divórcio. Ethan, apenas assine. Vamos nos separar com alguma dignidade. Não vou assinar, ele se recusou obstinadamente, começando a inventar desculpas. Emma, chegamos tão longe, como você pode dizer tão facilmente que está desistindo? Uma névoa encobriu seus olhos. Como se fosse eu quem estivesse traindo nosso amor. É claro que eu sabia que nosso amor não era fácil. Desde o início, alugando um porão de 200 metros quadrados. Esforçando-me até agora, em uma cobertura de quase 3.000 metros quadrados. Empregos respeitáveis, filhos, o pacote completo. As dificuldades ele conhecia melhor do que eu. Então, por que, sabendo de tudo isso, ele ainda tinha coragem de me magoar? A casa é minha, os filhos são meus e as economias serão divididas igualmente, dei meu ultimato com frieza. Com raiva, ele rasgou os papéis do divórcio em pedaços. Gritou comigo, Emma, chega. Por quanto tempo você vai continuar fazendo uma cena? Eu só me desviei um pouco em nosso casamento, vale a pena se apegar a isso? Já me desculpei, o que mais você quer? Além disso, Sophie e eu foi só aquela vez. Você também tem parte da culpa. Se você não tivesse falado em divórcio e em sair de casa, eu teria ficado bêbado e cometido um erro? Olhei para ele desapontado. É isso mesmo? Então me explique isso. Peguei minha bolsa e tirei os resultados do ultrassom. Era isso que a Sophie havia pedido a alguém para me dar. Ela me implorou, Emma, a criança é inocente. Por favor, deixe o Ethan pelo bem do meu filho. Não posso deixar meu filho crescer sem um pai. Diga-me, o que é isso? Gritei histericamente para Ethan. O filho dela não pode nascer sem um pai, mas e o meu?
E os meus 2 filhos? Eles não são inocentes também? Eu agia como uma megera, batendo e chutando Ethan. Ele me abraçou com força, dizendo repetidamente: sinto muito. Mas de que adianta dizer me desculpe? Será que me desculpe pode voltar no tempo ou curar feridas? Abri minha boca e mordi com força o braço que ele tinha ao meu redor, até que senti o gosto de sangue em minha boca. Depois de desabafar o suficiente, eu disse: então, o que você vai fazer? O que você vai fazer com o filho da Sophie em Erbelle? Ele baixou a cabeça, agarrando violentamente o próprio cabelo. Ele gemia como uma fera encurralada. Finalmente ele engasgou: vou obrigá-la a fazer um aborto e depois lhe darei dinheiro para ir embora. Emma, não posso viver sem você. Ninguém neste mundo pode substituir o lugar que você ocupa em meu coração. Sneered. Ele era totalmente desprezível. Depois de me acalmar, eu lhe disse: você deve sair de casa primeiro. Nós 2 precisamos nos acalmar. Depois que você cuidar das coisas, poderemos conversar novamente. Ele assentiu e arrumou algumas roupas antes de sair. 1 hora depois, os detetives particulares me enviaram fotos. Ethan, que acabará de me dizer que cortaria relações com sua amante, estava agora abraçando-a com ternura. As figuras sombrias dos 2 abraçados podiam ser vistas através das cortinas do vídeo. Dessa vez eu estava completamente farto de Ethan. Logo depois, Sophie me enviou uma mensagem de voz sem vergonha. Ela disse: Emma, você está quase com 40 anos, não se apegue ao Ethan de forma tão irreal. Os homens têm sua escolha aos 40 anos, mas as mulheres já estão lavadas. Você precisa saber qual é o seu lugar. É necessário. Também não é como se ela fosse viver até os 40. Antes que ela pudesse excluí-la, fiz uma captura de tela da mensagem e a salvei. Depois observei em silêncio a performance sem vergonha deles. Quanto mais descarados eles fossem, melhores seriam minhas chances. E mais decidido eu ficava em ir embora. No dia seguinte, Ethan me enviou uma mensagem: Emma, a Sophie foi demitida. Vamos esquecer isso e começar de novo, ok? Não respondi. Em vez disso, me candidatei a uma vaga na filial no exterior. À tarde, Ethan foi ao escritório para me buscar, com um buquê de rosas nas mãos. Peguei as flores, impassível, joguei-as no banco de trás. Ethan, eu não gosto de rosas. Você se esqueceu? Ele ficou paralisado, parecendo envergonhado. Desculpe, tenho tido muita coisa em que pensar ultimamente. Depois do jantar, assim que chegamos em casa, Ethan correu para a varanda para fazer uma longa ligação telefônica. Quando voltou, ele me disse: está acontecendo algo na empresa. Você dorme primeiro. Eu não o expus, apenas disse: se você estiver ocupado, fique perto do escritório. Não fique indo e voltando. Ele me prometeu várias vezes: voltarei assim que terminar. Observei o ponto vermelho do meu celular parar gradualmente no bairro da Sophie. Vesti-me, pedi comida para a viagem e dirigi até onde o ponto vermelho havia parado. Senhor, sua comida está aqui. Ethan sorriu ao pegar a comida, mas o sorriso congelou em seu rosto. Fiquei atrás do entregador, minha expressão era ilegível. Sophie estava esperando por Ethan há muito tempo. Ela saiu em um camisão minúsculo. Quando me viu, após alguns segundos de choque, um olhar presunçoso cruzou seu rosto. Ela colocou a mão na barriga e disse com uma voz fingidamente triste: Emma, esta é a minha primeira gravidez. O estômago de Miss Thomas estava doendo agora, então é por isso. Olhei para Ethan e sorri dizendo: está tudo bem. Desde que eu saiba que meu marido está com você, me sinto à vontade. Isso evita que ele saia para procurar outra pessoa. O que não só desperdiça dinheiro, mas também o risco de ficar doente.
Sophie apertou o peito, apontando com raiva para mim. O que você está dizendo? Oh, meu estômago está doendo muito. Ethan a ignorou e cautelosamente se aproximou para pegar minha mão. Emma, deixe-me explicar. Eu não queria perder a última gota de dignidade na frente deles, então me virei para ir embora. Ethan veio logo atrás, tentando explicar. Emma, não fique assim. Eu posso explicar. Ela cresceu em uma família que privilegiava os meninos em detrimento das meninas e nunca recebeu amor ou cuidados em casa. Então, ela quer ficar com essa criança que compartilha seu sangue. Emma, eu sei que você é a pessoa mais gentil e que vai entendê-la, certo? A culpa da situação dela é minha. Não é fácil para uma garota engravidar sozinha. Eu causei essa bagunça. Somos um casal, você entende isso, não entende? Parei em meu caminho e limpei minhas lágrimas. Ethan, você vive pedindo desculpas a ela, mas e quanto a mim? Como planeja me compensar? Seu rosto se iluminou de alegria enquanto ele perguntava com entusiasmo: o que você quer? Eu lhe darei tudo o que puder. Me compense com uma comemoração de aniversário de casamento, eu disse suavemente. Convide todos os nossos amigos e familiares para provar que você realmente me ama. Ele me abraçou com força, incapaz de conter sua felicidade. Emma, não se preocupe. Eu só amo você. Continuei. Além disso, convide seus colegas. Quero dar uma grande festa. Quero que o mundo saiba que sou sua única senhora Hunter. Hunter, não quero que nenhuma Sophie venha atrás de você. Tudo bem, o que você quiser, disse ele, beijando minha testa com carinho. Enquanto ele não prestava atenção, peguei um lenço umedecido com nojo e limpei minha testa. Todos os convites foram escritos à mão e enviados por mim. Ethan riu de mim, dizendo: não vi você se esforçar tanto quando nos casamos. Eu sorri sem responder. Quando nos casamos, não havia convites, e até mesmo o local do casamento era decorado de forma simples. No dia 9 de outubro, o tempo estava excepcionalmente bom. Vestidos a rigor, Ethan e eu ficamos na entrada do hotel para cumprimentar nossos amigos que vieram oferecer suas bênçãos. Ao se aproximarem, eles nos provocaram. Vocês dois parecem um casal de velhos, mas ainda são tão carinhosos. Não é à toa que o Ethan está parecendo mais jovem. Se eu tivesse uma esposa como a Emma, com certeza pareceria mais jovem do que ele. Quando todos chegaram, Ethan subiu ao palco para fazer um discurso. Ele me olhava com profundo afeto, com os olhos cheios de ternura. Em um canto da plateia, um par de olhos venenosos estava fixo em mim. Levantei meu copo e, de forma provocante, bati com ele no dela. Ethan seguiu meu olhar e congelou ao ver o recém-chegado. No clima do final do outono, ele estava subitamente encharcado de suor. Fiz uma careta, apertando o botão do controle remoto em minha mão. A provocação de Sophie. Ethan se envolveu com ela. Os resultados do ultrassom mostraram que Sophie estava grávida de 1 mês. A atmosfera, que antes era alegre, esfriou instantaneamente. Alguns amigos próximos na plateia não puderam deixar de arfar em choque. Em seguida vieram os sussurros de desdém. Ethan olhou para a tela, onde eram exibidas imagens dele e de Sophie rolando juntos. E gritou para o garçom. Peguei o microfone, deixando que as lágrimas fluíssem livremente enquanto eu falava, cada palavra marcada pela tristeza. Obrigado a todos por reservarem um tempo para se juntarem a mim e ao Ethan em nosso aniversário de casamento. Peço desculpas por, em meio a esta ocasião maravilhosa, terem de testemunhar tal absurdo. Ethan e eu nos conhecemos na adolescência e já se passaram quase 20 anos desde então. Muitos de nossos amigos testemunharam as tempestades que enfrentamos juntos. Uma vez acreditei que nos amaríamos até a velhice. Entretanto, Ethan traiu nosso casamento e nosso amor. Ele me enganou várias vezes durante nosso tempo juntos, tendo casos.
E até mesmo tendo um filho com outra mulher, tratando-me como uma tola. Estou aqui para anunciar que, a partir deste momento, Ethan e eu seguiremos caminhos separados, sem nenhum vínculo entre nós. Enquanto eu falava, caminhei lentamente em direção a Sophie, que estava no fundo da multidão. Eu não quero mais esse homem. Se você gosta dele, fique com ele. Afinal de contas, o lixo pertence ao lixo. Depois de terminar, fiz uma profunda reverência à multidão e joguei o microfone no chão. Correndo para fora do hotel, deixando para trás o caos e a desgraça com os quais Ethan teria de lidar. Mais tarde naquela noite, os dois pais receberam a notícia. Eles vieram, trazendo as crianças, e se revezaram para implorar por mim. Ethan, com os olhos vermelhos, acusou-me com raiva: Emma, você é tão cruel. Sabe que está arruinando tudo pelo que trabalhei durante todos esses anos? Como você pode ser tão maliciosa? Meu sogro, furioso, deu um tapa no rosto de Ethan. Ele então se virou para mim, pedindo desculpas. Emma, a culpa é minha por não tê-lo criado adequadamente. Se você quer culpar alguém, culpe a mim. Pelo bem das crianças, será que não podemos nos divorciar? Meus pais também me incentivaram. Emma, por mais terrível que o Ethan seja, as crianças são inocentes. Será que você não pode pensar nelas? Todas as queixas que sofri finalmente derrubaram minhas defesas e eu chorei em voz alta, cobrindo o rosto. Pelas crianças, pela família, por todos vocês. E quanto a mim? Eu também sou uma pessoa. Será que devo ser enganada e traída? Por que devo suportar isso? Ethan gritou de volta. Você já não me arruinou? O que mais você quer? Emma, como eu poderia saber que você era uma mulher tão cruel? Prometi que cortaria relações com Sophie depois que ela desse à luz. Por que você não pode simplesmente aguentar um pouco mais? Ele estava furioso, tentando me bater na frente de nossos pais. Meu pai, com lágrimas nos olhos, declarou: Não, esse casamento precisa acabar. Minha filha não será intimidada dessa forma. Ethan gritou: Quem não quer se divorciar é um tolo. Suspirei aliviada, finalmente ouvindo de sua boca o resultado que eu tanto desejava. Na manhã seguinte, bem cedo, eu o arrastei até o Departamento de Assuntos Civis. Um mês depois, recebemos oficialmente a certidão de divórcio. Sophie estava ao lado dele, exibindo orgulhosamente a barriga do bebê. Emma, obrigada. Cuidarei bem do Ethan, disse ela, presunçosa. Eles foram direto para o cartório de registro de casamento na porta ao lado, bem na minha frente. Meu coração entorpecido deu mais uma leve palpitação. Fiquei olhando para longe, segurando as lágrimas em meus olhos. Pouco tempo depois, recebi a aprovação para o meu cargo na filial no exterior. Também consegui os vistos para os 2 filhos. Depois de vender a casa, eu tinha dinheiro suficiente para viver confortavelmente no exterior com meus filhos. No entanto, um dia antes da minha partida, Ethan veio me visitar. Sua barba estava desgrenhada, o Ethan arrojado que conhecia há muito tempo já não existia. Até mesmo seu cabelo havia ficado meio branco. Ele se sentou à minha frente inquieto. Foi só depois de encher seu café 3 vezes que ele finalmente falou: Emma, você pode me emprestar algum dinheiro? Sem esperar pela minha resposta, ele continuou: Na nossa idade, é muito difícil voltar a trabalhar. Sophie não pode trabalhar, pois está grávida, e precisa de coisas caras todos os dias. Depois de estar com ela, percebi que ela não é tão gentil, simples e inocente quanto parece. Ela tem muitos desejos e exigências que nunca poderei satisfazer. Ele se encolheu amargamente. Dizem que um homem escolher uma esposa é como pescar. Mas depois de pegar o peixe, você não quer mais iscar o anzol. Nunca pensei que me tornaria esse peixe. Emma, você é a melhor. Você sempre pensa em tudo para mim, ao contrário dela, que só se preocupa com dinheiro. Mexi meu café e perguntei com um sorriso: Está se arrependendo?
Ele assentiu com a cabeça, eu me arrependo muito. Como pude ser tão estúpido? Guardando uma pérola enquanto procurava olhos de peixe. Afastei meu sorriso e perguntei, quanto você precisa pedir emprestado? Ele disse ansioso, 500 mil. Eu lhe pagarei assim que conseguir o dinheiro. Cheguei perto de seu ouvido e zombei, não vou emprestar para você. Pague seu próprio café e não quero mais falar com você. Deixei-o atônito e fui embora. Antes de o avião decolar, não me esqueci de enviar a gravação da nossa conversa para Sophie. Nunca fui um cordeiro que retribui o bem com o mal. Mas também não quero perder meu tempo com dois canalhas. Depois de aterrissar, recebi uma mensagem de voz da Sophie. Ela gritava histericamente, sua vadia, do que você se orgulha tanto? Você é apenas a minha perdedora. E daí, se você tem dinheiro? Você não consegue nem manter um homem. Estou lhe dizendo, Ethan nunca amou. Sua velha, ninguém vai amar você. Se você não tivesse usado truques para forçar Ethan a deixar tudo para você, como viveríamos em tal dificuldade? O dinheiro vai acabar um dia, e sem o Ethan, você não é nada. Eu sorri e bloqueei o número dela. Quanto mais incompetentes são as pessoas, mais elas querem xingar e uivar para os outros. Se Ethan me amava ou não, não é mais uma resposta que eu precise preencher. Desde o início eu nunca fui uma trepadeira de madeira que se agarrava a ele. Essa separação é apenas a despedida de alguém com quem já caminhei. Simplesmente mudamos de duas pessoas caminhando juntas para uma pessoa caminhando sozinha. Além de um arrependimento extra, nada mais é diferente. Depois de chegar ao exterior, coloquei toda a minha energia no trabalho. 2 anos depois, finalmente alcancei os resultados que almejava, embora um pouco tarde, mas o resultado não foi ruim. Quanto a Ethan e Sophie, eles acabaram em uma situação pior. Soube por um amigo que depois que Sophie deu à luz um filho, ela se sentiu a grande contribuinte da família Hunter. Ela tentou todos os truques para provar seu trabalho árduo e serviço meritório. Meus ex-sogros foram atormentados por ela até o fim. Ethan tornou-se o recheio do sanduíche deles, estressado todos os dias. Em sua angústia, ele acidentalmente desenvolveu um vício em jogos de azar. Quando isso foi descoberto, ele já havia se afundado na lama, hipotecando a casa da família. Quando os cobradores de dívidas chegaram, seus pais finalmente perceberam o que havia acontecido. Sophie chorou e gritou pedindo divórcio. Ethan a espancou tanto que 3 de suas costelas foram quebradas e um de seus olhos ficou cego. É uma pena para a criança tão jovem com uma mãe deficiente e um pai na prisão. Retornei ao meu país de origem com meus 2 filhos e fui promovido a gerente geral de uma filial. Depois que Ethan cumpriu sua pena de prisão, ele soube por meus ex-sogros que eu havia voltado com as crianças. Ele apareceu na minha porta com vários quilos de frutas, agachado do lado de fora. À primeira vista, pensei que ele fosse um mendigo sem lar. Foi só quando ele me chamou de Emma que eu o reconheci como outrora encantador Ethan. Seus olhos estavam vermelhos quando ele olhou para meus vibrantes filhos. Tremendo, ele estendeu a fruta para eles. As crianças olharam para mim confusas e eu lhes disse: "Este é o pai de vocês." Meu filho afastou a mão de Ethan com frieza e disse: "Meu pai está morto." Ele puxou sua irmã para perto de si e se virou para entrar. Convidei Ethan a entrar, mas ele hesitou, dizendo: "Não vou entrar, meus sapatos estão sujos." Ao ver o olhar de esperança em seus olhos, simplesmente respondi: "Tudo bem, então adeus." A luz em seus olhos diminuiu e finalmente senti um alívio do ressentimento que estava guardando. A melhor vingança deste mundo não é uma questão de vida ou morte, nem se trata de estar envolvido na vida do outro. É viver melhor do que você. Capítulo extra: Perspectiva de Sophie. Eu era amante de Ethan. Ironicamente, inicialmente me apaixonei por ele por causa da Emma.
Quando eu tinha acabado de me formar, minhas inseguranças profundas me faziam sentir inadequada. As palavras de Ethan muitas vezes denotavam desdém por mim. Mas quando Emma o visitou, ela lhe disse para ser mais paciente com os jovens. Essa única frase mudou tudo para Ethan. Ele começou a me tratar de forma diferente. Comecei a prestar muita atenção em Emma. Ela era gentil e inteligente, lidando com tudo sem esforço. Cada palavra que ela dizia parecia cuidadosamente escolhida. Todos os seus gestos irradiavam elegância e confiança. O que eu atribuía ao homem com quem ela se casou. Pensei que se eu conseguisse conquistar Ethan, poderia me tornar como Emma, radiante e segura de si, vivendo a vida que eu desejava. Comecei a perseguir Ethan incansavelmente, fingindo derramar acidentalmente sua bebida e encostando-me a ele enquanto a limpava. Fingi ignorância ao fazer compras para atrair a simpatia dele. Não importava o que ele dissesse, eu agia como se o adorasse. Aos poucos, quando ele me repreendia, havia um toque de afeto em seu tom. Quando eu mencionava a falta de amor da minha família por mim em comparação com meu irmão, ele colocava carinhosamente um fio de cabelo atrás da minha orelha. Depois, ele me dava alguns pequenos presentes e surpresas. Por fim, eu ligava para ele chorando, mentindo que minha família estava me forçando a casar para arranjar um casamento para meu irmão. Eu tinha bebido um pouco, mas não estava bêbada. Quando ele chegou, eu me joguei em seus braços, confessando que o amava e que queria me despedir antes de ir embora. Estimulada pelo álcool, agi sem escrúpulos. E ele permaneceu em silêncio, permitindo que eu me comportasse como quisesse. Logo percebi que sua expressão mudou. Eu sabia que tinha conseguido. Depois daquela noite com Ethan, eu esperava ansiosamente pelo divórcio dele com Emma. Mas ele me disse que poderia me sustentar, mas nunca me daria um título. Seu coração pertencia exclusivamente a Emma. Naquele momento, minha admiração e ciúme por Emma se transformaram em ódio. Por quê? Afinal, ela era apenas uma mulher idosa. O que a tornava melhor do que eu? Comecei a deixar rastros de nosso caso para que Emma os encontrasse. Uma mulher orgulhosa como ela certamente ficaria arrasada ao descobrir a infidelidade do marido. Imaginei-a reagindo como uma megera, causando uma cena que afastaria Ethan. Como fui tola em superestimá-la. A intuição de Emma lhe dizia que algo estava errado, ela havia percebido a traição de Ethan. Para minha surpresa, ela fingiu que não havia nada de errado, esperando que Ethan voltasse para ela. Naquele momento, não senti inveja dela. Emma não era diferente das outras mulheres. Diante da infidelidade do marido, ela preferiu fazer vista grossa, fingindo que nada havia acontecido. Que pena! Isso só me encorajou. Ver alguém que eu reverenciava cair em desgraça era intoxicante. A dor de Emma se tornou meu vício. Quanto mais ela fingia que estava tudo bem, mais eu queria deixar evidências para provocá-la. Até mesmo no aniversário de casamento deles, eu alegremente chamei Ethan para ficar ao meu lado. Mal sabia eu que esse seria o primeiro dominó a cair. No aniversário de casamento, Emma finalmente expôs meu caso com Ethan, expondo nossas indiscrições à dura luz do dia. Como de costume, Emma agiu de forma decisiva sem perder tempo. No dia em que Emma recebeu os papéis do divórcio, acompanhei Ethan com elegância para obter nossa certidão de casamento, acreditando que minha boa sorte havia chegado. Achei que poderia viver uma vida respeitável e confiante como a de Emma. Mas tudo não passava de uma ilusão minha. Por causa de Emma, Ethan perdeu o emprego no qual havia trabalhado por mais de uma década. Ele ficou desanimado, perdendo durante a noite o refinamento e a cordialidade que antes o definiam. Embora amaldiçoasse a crueldade de Emma, no fundo ele me culpava por ter arruinado tudo.
Meu próprio coração ficou cada vez mais ressentido e distorcido. Como se a discussão constante fosse a única maneira de acalmar meu espírito inquieto. Mal sabia eu que um desastre ainda maior me aguardava. Ethan tornou-se viciado em jogos de azar. Quando os cobradores de dívidas chegaram, descobri que ele havia perdido tudo. Eu também havia perdido tudo. Pedi o divórcio a Ethan. Ele zombou de mim. Você me arruinou e agora quer ir embora? Vá sonhando. Ele me chamou de prostituta sem vergonha. Seus punhos choveram sobre mim enquanto eu me debruçava no sofá, cercada de bagunça. Meus filhos se amontoavam embaixo dele, chorando. Não muito longe dali, Ethan me prendeu, descarregando seu ódio. Em um estado de torpor, pensei ter visto Emma. Ela zombou com desprezo. O lixo pertence ao lixo. Naquele momento, percebi a enormidade do meu erro. Por que eu havia tolamente acreditado tudo o que Emma tinha a um homem? Por um homem eu havia sacrificado toda a minha vida. Recebi o que merecia. Se eu pudesse começar de novo, daria cada passo com cuidado, trilhando o caminho com firmeza em vez de buscar imprudentemente atalhos que prejudicassem os outros e a mim mesma.